Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paula Mota do Me Conta Mais Disso e hoje eu vim trazer para vocês dicas de como falar sobre a guerra para as crianças. Falar sobre a guerra para as crianças não precisa entrar em detalhes do que está acontecendo nesse momento, mas é importante que a gente explique que a guerra é o resultado da ausência de diálogo entre algumas pessoas e o desejo incontrolável de um lado querer se sobrepor ao outro. Então, eu vou começar abrindo aspas para trechos de um texto que eu achei perfeito, escrito pela Mariana Weschler, que é educadora parental e especialista em educação respeitosa, além de mãe, claro. Onde ela fala de como é raro a gente escutar pessoas falando sobre sua própria responsabilidade desse mundo, numa cultura que a gente foi colocado no lugar de espectador do mundo, né? Então, abre aspas para esse texto maravilhoso da Mariana aí. Eu acredito profundamente em micro-revoluções, dessas que a gente faz porque quer e com o que tem. Todo dia um pouquinho. Dessas que pedem mais coragem do que você imagina. Eu acredito em mudanças simples de linguagem, mudanças de comportamento que acolhem o outro. Acredito na micropolítica, naquilo que a gente faz todo dia, no corpo a corpo, na força da tentativa, muito do processo de mapear uma ferida e agir de novo e de novo. Toda vez que educamos uma criança, construímos futuros. E de uma forma ou de outra, geramos transformações coletivas a partir dessa micro-revolução, feitas com base no diálogo e no acolhimento. Você sozinha ou não é capaz de mudar a história de toda a humanidade, oferecendo empatia, amor e carinho para esse fruto que você colocou no mundo. Comece acreditando que é possível e empodere o próprio poder de criar. Fecha aspas, maravilhoso, né? E quando eu estava fazendo pesquisa para esse vídeo, eu descobri que a Unicef criou um artigo para orientar os pais, educadores, adultos, chamado How to Talk to Your Children About Conflict and War, que na tradução livre seria Como Falar com Sua Criança sobre Conflitos e Guerra. E ela definiu 8 passos importantes para essa conversa. O primeiro passo seria: descubra o que eles sabem até o momento e como eles se sentem. Porque as crianças mais novas, elas podem não saber nomear esses sentimentos e sofrer em silêncio, né? E ela sente o clima ao redor. Já as mais velhas já conseguem dialogar, mas você deve descobrir a que ponto a criança sabe sobre esse assunto para poder nortear a sua conversa e dar esclarecimento sem dar novos pontos de angústia e preocupação. O segundo passo que a Unicef sugere é: mantenha-se calmo e adequado à idade, adequar a linguagem a idade dessa conversa, porque as crianças, elas têm que saber a verdade, elas têm o direito de saber o que está acontecendo no mundo, mas os adultos também têm a responsabilidade de mantê-las protegidas do sofrimento. Observe a reação das crianças e seja sensível ao seu nível de ansiedade para não passar para a criança essa ansiedade. Terceiro ponto muito importante: espalhe compaixão e não estigma. Olha só que forte. O conflito muitas vezes pode trazer preconceito e discriminação, seja contra um povo ou um país. Então evite rótulos, usar termos como, por exemplo, pessoas más, né? A gente deve incentivar a compaixão. Olha, por exemplo, contra as famílias forçadas a fugir. O quarto passo seria: concentre-se nos ajudantes. Milhares de ajudas estão acontecendo em simultâneo no mundo. Então, se a criança é pequenininha, quem sabe convidá-la para fazer um cartaz sobre a paz, maiorzinha, participar de uma vaquinha virtual, um abaixo-assinado, chamar para fazer orações. Todo mundo se sente importante participando da ação dessa forma. Já o quinto passo sugerido pela Unicef seria: feche as conversas com cuidado. Certifique-se de você não está deixando seu filho em estado de angústia. É muito importante esse aí. O sexto passo seria: continue fazendo o check-in, fazendo a verificação. Porque à medida que o conflito avança, novas informações chegam e você deve continuar verificando como seu filho está. Se ele está se sentindo bem, se ele tem novas perguntas sobre o conflito. Sempre explicando da questão da distância, né? Que tá tudo bem, que o pai não vai ser obrigado a ir para a guerra, pelo menos aqui no Brasil, né? E o sétimo passo, talvez para mim um dos mais importantes, é: limite a enxurrada de notícias. Com crianças mais novas, a Unicef considera desligar das notícias mesmo. Já com as mais velhas, você pode até usar um momento para discutir quais fontes elas consideram confiáveis, né? Porque há também um exagero nas manchetes. E atenção quando falar com conflito com outro adulto perto de uma criança achando que ela não está escutando. E o oitavo passo, não menos importante, é: cuide de você. Você poderá ajudar melhor os seus filhos ou as suas crianças se estiverem lidando com isso de uma forma menos ansiosa. Vocês gostaram dessas dicas? Vocês já tinham ouvido falar? Me conta mais disso. Como é que esse assunto foi abordado aí na sua casa? Esse assunto surgiu aí? Achou importante? Compartilhe, ajude isso a chegar em outros adultos para poder disseminar
essa forma de lidar com essa situação tão triste. Agora eu queria falar uma coisa, os adultos que hoje fazem guerra do outro lado do mundo são os mesmos adultos que um dia foram criança dentro de casa. E se você se sente espectador de tudo que está acontecendo no mundo, pense que você tem a responsabilidade dentro da sua casa ou dentro da sua sala de aula de levar para o mundo adultos melhores que existem hoje, né? Sempre com compaixão e com respeito às diferenças. Essas pessoas que hoje fazem guerra foram crianças um dia, elas tiveram uma família. Então não cruze os braços para as responsabilidades de quem tem a missão de educar crianças. É nosso dever não ensinar as pessoas a quererem sobrepor a nossa opinião sobre a outra, como a gente vê muito aí nas redes sociais, briga entre adultos. A guerra começa dentro da sua casa, a guerra começa dentro do seu coração. Um beijo, compartilhe isso, faça a gente chegar ao maior número de pessoas possíveis, ajuda o nosso canal.